O albinismo está mais presente em nossa sociedade do que você imagina. Para cada 20 mil habitantes, há um albino. A questão é que, além de eles terem essa diferença genética, eles enfrentam diversos desafios no dia a dia. Bom, nós descobrimos na verdade desde quando eu era pequena, então para mim isso nunca foi uma novidade, eu sempre soube que eu era albina. Porque quando eu era nenenzinha, os médicos não avisaram para minha mãe que eu era albina. Porém, quando ela me deixava com uma vizinha, a vizinha comentou com ela, olha, eu acho que ela não enxerga muito bem, leva ela no oftalmo. E aí minha mãe me levou no oftalmologista, eu acho que eu tinha uns 3 meses ainda. E aí lá o oftalmologista disse, olha, ela é albina. Aí falou da questão da baixa visão, falou para procurar um dermatologista que precisava de cuidados especiais com a pele. E aí para mim isso nunca foi novidade. Pessoas com albinismo precisam de atenção extra para evitar diversos problemas. Além de protetor solar, a pele e os olhos precisam de muitos cuidados específicos. Existem cuidados, é o básico, né? A pele, por exemplo, não posso ficar muito tempo exposta ao sol, tem que usar sempre protetor solar, repor. A questão da visão também, por exemplo, lugar que tenha luminosidade em excesso me incomoda, porque eu tenho, mesmo sendo baixo, eu ainda tenho um pouco de fotofobia e às vezes aquela claridade já arde muito no olho. Então são esses cuidados básicos. Por exemplo, o meu óculos ele tem a lente que escurece. Outro acompanhamento necessário é apoio psicológico para lidar com alguns olhares inconvenientes, entre outros bullings. Esse processo na escola foi doloroso, porque as pessoas, hoje eu acho que tem um pouco mais de conhecimento, mas antigamente não tinha conhecimento nenhum praticamente. Até os professores não sabiam como lidar com a questão de lidar, olha, o coleguinha está fazendo uma brincadeira que não deve, ou a questão da visão também, que não conseguia enxergar na lousa, por exemplo. Então as pessoas não sabiam lidar. Então, por exemplo, na escola, apelidos, todos os cantos, todos os apelidos possíveis que você possa imaginar, assim, sempre foi. E eu sempre fui o centro das atenções dentro da escola, porque eu era a única albina. Então eu era o foco, seja da minha sala ou de outra sala, sempre foi assim. Então lidar com isso na infância foi difícil, assim, principalmente porque eu era muito retraída. Então a minha alternativa para lidar com isso era se alguém me xingasse, eu falasse alguma coisa que eu não gostasse, eu chorava. Sempre chorava. Era sempre isso. Então volta e meia você me via em algum canto chorando, porque aquilo ali para mim me gerava um desconforto. E eu sempre levava isso para minha mãe e falava, mãe, olha, as pessoas não me aceitam. E ela tentava contornar tal, porque a minha família sempre foi muito amorosa. Mas as pessoas de fora, elas não foram tão boazinhas assim. Então era difícil. E até a minha adolescência, eu acho que quando você entra naquele patamar de querer ser aceito pelo grupo, e adolescência, eu acho que isso culmina assim, é quando isso explode, né? E para mim lidar com isso era difícil, porque eu ficava pensando, poxa, mas eu só queria ser igual a todo mundo. E isso me incomodava ao ponto de às vezes não querer ir para a escola, de não querer me relacionar com as pessoas, porque eu sentia que elas me olhavam com preconceito. Hoje a Rafaela entende que não é diferente dos outros só por causa da pigmentação da sua pele. Hoje eu consigo lidar melhor com essa situação, porque eu entendo, por mais que hoje o conhecimento tenha aumentado, ainda assim as pessoas formam os seus preconceitos, né? E eu lido com isso todos os dias. Quando a gente caminha pela rua, alguém olha, alguém comenta, às vezes com curiosidade e muitas vezes com preconceito. Só que eu aprendi a lidar com isso porque eu não posso viver em função do que as pessoas pensam sobre mim. Eu não vou deixar de viver, entendeu? Eu, dentro daquilo, da minha aparência física ou das limitações que eu tenho, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Tenho as mesmas dificuldades que qualquer outra pessoa tem. Isso não me faz menor ou pior que ninguém.